Fala pessoal, estou aqui de volta trazendo mais um vídeo para o canal. E agora eu venho trazer algumas dicas para derrotar o diabo em Cuphead e vencer aquela luta emocionante no Cuphead. E como todo mundo já sabe, ele é um jogo bem desafiador por natureza. Isso mesmo, ele já é bem desafiador, tanto no PC como no Xbox. O chefe final da campanha regular é o diabo, como todo mundo já sabe. É ainda mais complicado que os chefes normais, pois apresenta várias fases distintas e diversos movimentos. E vou dar aquelas dicas de como você pode derrotar ele. Mas antes tem um porém. Eu quero que você desça aí, desce. Clica no botãozinho vermelho de se inscrever, se inscreva e aproveite, já deixa o like. Se você gostar do conteúdo, se você gosta do canal, se você é um inscrito fiel, já vai deixando o like, vai compartilhando, chamando seus amigos, familiares, seus parentes distantes, seus parentes próximos, aquele desconhecido, aquele de outro universo, de outro planeta, vai chamando para se inscrever e deixar o like aí no canal, que você ajuda bastante. E vamos para as dicas. Bem, logo de cara você já vai entrar na fase, né, do mapa lá, e você vai ter a seguinte opção, onde ele vai conversar contigo, o próprio diabo, no Cuphead. Ele vai perguntar se é sim ou não. Se você escolher a resposta sim, ele vai ter um final extremamente triste. Ele vai ter um final triste lá, como vocês podem, como vocês acho que já viram, vocês podem ver. E se você clicar não, se prepare, porque se você clicar não, seus dedos vão criar um calo, vão começar a doer e você vai suar, porque aí vai começar a batalha. O diabo, começando assim, ele vai ficar sentado em um trono no meio da sala. Quando ele estiver sentado logo no início, você vai poder circular à vontade, sem medo de bater nele e perder energia. É até uma boa ideia ficar parado no meio da sala e ficar pulando e atirando para cima ao mesmo tempo. Pode parecer que não, mas é uma boa opção de início. Por quê? Porque tu vai poder ficar pulando e atirando. Isso vai dar uma velocidade de ataque, né? Vai ganhar uma rapidez um pouquinho mais do que o normal e vai conseguir causar um pouco mais de dano. Mas tudo nisso tem um porém. Durante a luta, pois a primeira fase dela é mais longa e difícil, caso o chefe estique seu pescoço para o alto, espere bem no meio da tela e aguarde. Quando tu vê a posição que a cabeça vai vir, então tu vai correr. Correr para onde? Para o lado oposto da cabeça, ou lado oposto do cenário, o lado ao contrário da cabeça, o lado ao contrário do cenário, não importa, tu vai seguir na direção contrária dele. E então, no cantinho, abaixo, perto do canto da tela, no local mostrado né? Assim, tu vai ficar bem no cantinho, como abaixado aí como na foto. Se abaixando ali, então você vai conseguir acertá-lo, pois você vai poder atirar tanto nos minions quanto na pata dele. Então você vai ficar abaixado e ficar atirando, sem se preocupar. Também, o diabo pode invocar dois tipos de magia. Se ele criar bolas coloridas, fique parado no meio da tela e espere para ver qual sentido elas vão quicar. E também, quando você vê o sentido, não vai esquecer de se movimentar bastante e preste atenção somente nas bolotas, né, nas bolas e nos minions. Caso a magia seja de fogo, corra o mais longe possível para o canto, espere elas se aproximarem e então pule para o outro lado. Nos dois casos, aproveite para dar o parry nas magias cor-de-rosa e agilize a sua barra especial. Se o diabo assumir uma forma onde ele dará um golpe ligeiro no canto inferior da tela, né? Ele vai dar aquele golpe inferior na tela toda. Demore um pouco para acertar o time do pulo, né? Vai demorar um pouquinho para pegar essa mania para acertar aquele pulo na hora. Mas ele não muda, ele vai sempre seguir esse mesmo ritmo. Dá-lhe o golpe embaixo, no inferior canto, no inferior da tela.
mas fique parado exatamente no centro. Assim que os baixos chegarem, salte o mais alto possível. Se não estiver confiante, aproveite para dar aquele dash, né, no ar, para dar aquele segundinho a mais enquanto você estiver lá em cima, para você não se garantir, né, só no salto, para não levar dano. É praticamente garantido de evitar danos durante esse ataque rápido. Só que você tem que acertar o pulo, né? Ficar no centro, que aí você vai ver na hora que ele tiver para dar o ataque, você vai poder pular. Aí dá aquele dashzinho e você vai poder se esquivar sem levar dano algum. Bem, aí daí ele vai passar por uma outra forma, bem mais simples também, que é a da aranha. Quando sua cabeça desgruda do corpo, ela sempre vai descer na posição onde o seu personagem estiver. Se você estiver no canto, ele vai descer ali no canto. Se você estiver no meio, vai descer no meio. Então, o segredo é correr sem parar. Quando a aranha estiver caindo, use o dash para se deslocar. Você vai dar o dash e vai se esquivar da cabeça. E se calcular, se você for bem rápido, bem agilidoso, você vai poder ainda virar e causar um dano rápido no inimigo, no diabo rápido. Depois de acertar o suficiente, o diabo ele vai puxar sua boca e arrancar seu próprio esqueleto. Dê um passo para o lado e depois que ele descer pelo buraco central, pule nele também, antes que o fogo tome toda a tela. Então você tem que ser rápido. Agora começa a fase derradeira da luta. Uma boa dica é segurar o seu melhor ataque especial e chegar nesta fase com a barra cheia para minimizar o tempo de luta e também para eliminar os obstáculos que vai vir logo a seguir depois dessa etapa. Então tente sempre maximizar o seu poder e levar o menos danos possível. A melhor posição que você vai conseguir durante essa luta é saltar constantemente entre as últimas e penúltimas pedras. Mas de qual lado? Tanto faz, tanto esquerda como direita. Isso é você que escolhe. Mas você pode ficar transitando, mas a melhor opção é sempre ficar nos cantos. Delas você pode atirar nos olhos do diabo, tanto em diagonal como saltando. Aí é você que também vai escolher. Ao mesmo tempo em que tem um bom espaço para manobrar e escapar dos projéteis. Quando uma bomba rosa sair de sua orelha, dê um parry rapidamente. Mas não se preocupe, o objeto em si não causa dano. E você pode soltar através dela, mas dê parry rápido, pois sua explosão é gigantesca. Então quando você vê, saia rápido, dê aquele parry rapidinho. E tome cuidado com a explosão, que é alta, é grande. Os ataques do diabo envolvem lançar um machadinho, né, que faz sempre um movimento em órbita, fácil de ser evitado quando você está no canto da tela, e depois a invocação de diversos minions. Cuidado, como eu falei, preste atenção. Vale a pena perder um pouquinho de tempo batendo nos inimigos, a fim de eliminar eles, porque se você não eliminar eles, vai começar a vir, vai vir muito e você vai acabar levando dano, porque você não controlou. O que vai acontecer? Vai vir muito e você não vai poder se esquivar. Então sempre bata, sempre destrua um pouquinho para não deixar amontoar. Sempre derrote também os gordos voadores à esquerda e à direita. Por que eles? Pois eles não precisam de muitos hits para cair, então com poucos danos eles vão cair, então priorize eles. Da mesma forma, salte e derrube os morceguinhos antes que ele deem seus voos rasantes, que é um tanto imprevisível. Quando a luz estiver quase acabando, só restará uma plataforma central. Atire para cima sem parar e tome cuidado com as grandes fichas que caem do céu. Fique bem na beiradinha, bem naquela beirinha da plataforma e salte ao redor da ficha, em uma parábola. Como assim? Você vai dar aquele pulo, como é que é? Você vai dar um pulo para fora e depois vai entrar. Vai dar aquele meia lua. Seria mais ou menos isso. Você vai dar mais ou menos isso. Não demora muitos hits para o diabo cair nessa forma final. Com poucos hits ele vai morrer, então não se preocupe. É só você esquivar disso. Então fique calmo. Com um pouco de treino e paciência, você certamente vai conseguir derrotar. Com essas dicas, se você está tentando já derrotar ele há muito tempo, umas 2 semanas, 3, desde quando o jogo lançou você não consegue derrotar, já viu tanta gente derrotando, essa é uma dica para você conseguir zerar ele. Se você ainda não conseguiu zerar,
tá aí essa dica. Espero que não é o único jeito de você derrotar esse chefão. Você pode ter um jeito totalmente diferente, um jeito que só você consegue, mas não é a única. Mas é uma dica para quem não consegue derrotar ele, está lutando, já tá irritado, já morreu várias vezes e não consegue derrotar ele. Tá aí essa dica aqui para ajudar vocês, dar aquele empurrãozinho para derrotar o Cuphead, derrotar o diabo do Cuphead. Com essa ajuda, espero que vocês consigam zerar ele tanto no normal como nos treinos difíceis. E se você não sabe, há dicas e segredos no Cuphead. Se você tem curiosidade, veja aí o último vídeo que eu postei no canal. Lá tá, eu tô dizendo quais são os segredos do Cuphead. Outras dicas, se você começou a jogar agora e não sabe quais as dicas seguir, tem no meu canal também outras dicas de como você pode zerar o Cuphead. Zerar não, como você deve jogar no Cuphead, umas dicas. Porque, por exemplo, uma dica dela é de sempre mudar o controle logo no início, onde você começar o jogo, porque esses controles são difíceis um pouquinho de se adaptar, os que já vieram quando você baixa, então você tem que mudar um pouquinho da configuração. Isso vai ajudar bastante. Mas espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Então aproveite, deixa o like, se inscreve, compartilha, chama seus amigos e familiares. Segue nas redes sociais, Facebook, Twitter, link na descrição. Tem o Discord, se você quiser conversar comigo, entre lá no Discord. Geralmente tô lá. E espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, até a próxima. Fui!